Olá, saudações fraternas, aqui é Eduardo Isaac e esse é o podcast Espiritualizando, seu podcast de espiritualidade, autoconhecimento e práticas integrativas. E esse é o nosso primeiro podcast. Deixo já as portas abertas para você enviar sugestões, comentários, dúvidas. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, Instituto IPS, se escreve o IPS com IPIS, ou mande um e-mail para ipsinstituto@gmail.com. Vai ser um prazer ouvir você. E para esse nosso primeiro podcast, eu escolhi um tema que eu estou estudando muito neste momento. Já tive contato com ele há um bom tempo atrás e agora estou retomando esses estudos, cujo tema é viagem astral, também conhecida como projeção astral, desdobramento. Você já ouviu falar sobre esses assuntos? Será que é possível que nós saiamos do corpo e tenhamos uma experiência lúcida, consciente, fora do nosso corpo físico? Você já ouviu falar daquelas experiências de quase morte, EQM? Se você fizer uma busca rápida por aí, você vai encontrar muitos relatos sobre isso. Pessoas que estiveram à beira da morte e relatam situações, casos muito impressionantes que saíram do corpo e puderam acompanhar, muitas vezes, até mesmo um procedimento cirúrgico, um procedimento médico que foi feito durante o socorro, durante aquele acolhimento ali de urgência, sendo que no físico essa pessoa estava inconsciente. E os relatos são muito impressionantes, muitas vezes descrevendo a cena e as pessoas que estavam ali durante aquele socorro, durante aquele procedimento. Algumas relatam como se estivessem vendo tudo a partir de um ângulo elevado, como se estivessem olhando assim de cima, próximo ao teto, aquela situação. E outras pessoas dão relatos que encontraram pessoas falecidas, guias espirituais, e é uma diversidade de relatos realmente que nos impressiona quando a gente fala de experiência quase morte. E será que é possível que nós tenhamos essas experiências fora do corpo, sem essa situação, digamos, dramática? Talvez isso já aconteceu com você, ou talvez ainda aconteça de vez em quando. Você já sonhou que você estava caindo? E o que as pessoas costumam falar sobre isso, né? Ah, meu filho, isso aí é porque você está crescendo, né? Se a gente estivesse crescendo toda vez que a gente sonha que está caindo, eu acho que a gente já era, assim, pelo menos bem mais alto do que somos hoje, né? E tem outras falas que a gente escuta por aí. Você já sonhou que estava caindo? Você já sonhou, por exemplo, que estava voando? Você já sonhou com locais e pessoas supostamente desconhecidas? Você já sonhou com algum parente, algum conhecido que não está mais entre nós, vivo aqui nesse plano, digamos assim? E você teve uma experiência muito real, aquela sensação que aquela experiência durante aquele sonho, né, entre aspas, era muito vívida, muito real. Eu acredito que boa parte de nós já tivemos alguma dessas experiências. E eu venho estudando esse tema há algum tempo, com uma pausa muito longa. Já vou explicar como é que foi essa pausa, né? Mas eu quero dizer para você, primeiro, qual foi a minha motivação que me levou a ter o contato e estudar esse assunto lá atrás. Aproximadamente do ano de 2011 para 2012, eu passei por algumas situações de uma reflexão muito forte, um questionamento muito intenso sobre se havia
realmente um plano espiritual, se havia realmente a possibilidade da continuidade da vida após a morte, né? A continuidade da experiência, da consciência de um espírito depois que o seu corpo físico morre. Eu já estava estudando, frequentando meios espirituais, mas várias situações me levaram a questionar muito a realidade dessas coisas, né? Apesar de já ter vivido até então algumas situações interessantes nesse campo espiritual, naquele momento, nessa passagem de 2011 para 2012, eu coloquei tudo em xeque e decidi rever tudo a partir de uma perspectiva mais individual. São Tomé, sabe o que é o São Tomé? É aquele que quer ter a experiência direta para poder acreditar. Então, naquele momento, eu fui um São Tomé. E aí, eu me lembro até hoje que eu pesquisei alguma coisa no Google que falava, escrevendo alguma coisa bem próximo disso. Não acredito no plano espiritual ou em espíritos. Como posso saber por mim mesmo? E aí, alguma coisa bem próxima a isso. E quando eu pesquisei, saiu lá alguns resultados e logo apareceu uma frase que eu vou tentar me lembrar da melhor forma possível. Algo como, não acredita em nada, tenha suas próprias experiências, tire suas próprias conclusões. E fui cair num site, então, sobre projeção astral. O meu intuito não era chegar na projeção astral, mas sim responder a esses questionamentos, essas dúvidas que eu estava, né? Eu estava ali num momento um pouco de ceticismo. Então, caí lá nesse site de projeção astral, comecei a ler um pouco e vi que a projeção astral era uma oportunidade que era possível de ser desenvolvida, de ser treinada, um tipo de habilidade, um tipo de experiência, que era possível que nós pudéssemos desenvolver. E uma vez que você tivesse as suas próprias experiências, você poderia, por si só, verificar a validade desses conhecimentos que dizem que há um plano espiritual, que há uma outra ou outras realidades, outras dimensões, e que a consciência sobrevive após a morte do corpo físico. Fiquei muito animado com essa proposta, com essa ideia. Eu falei, olha, eu acho que vale muito a pena investir tempo, energia nisso aqui. O campo espiritual, para mim, ele sempre teve uma dimensão muito importante, tão ou mais importante quanto as demais áreas da minha vida. Então, naquele momento, eu decidi, eu vou atrás disso. Onde que tem curso desse negócio? E eu comecei a pesquisar. Eu resido há bastante tempo na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Comecei a pesquisar cursos próximos, encontrei uma formação na cidade vizinha, mais ou menos uns 3 meses, não me lembro exatamente, em finais de semana, o que me permitia que eu organizasse essa jornada junto com as minhas demandas de trabalho e atividades outras, que executava, e comecei. E eu falei assim, pensei comigo mesmo, eu vou ser a pessoa mais dedicada desse curso. Eu vou estudar, eu vou fazer todas as propostas, eu vou fazer todos os exercícios, porque se não der certo, não posso dizer que eu não fiz aquilo que era solicitado, né? Eu realmente me planejei para ser um aluno muito aplicado, tive aí o apoio da minha esposa para fazer essa jornada de formação, de estudos, e fui lá, comecei. Primeira semana, nada, segunda, terceira. Depois da terceira semana eu comecei a ter algumas experiências conscientes. E essas experiências, elas duravam muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Primeira vez que eu tive, durante esse treinamento, a consciência que eu estava
desdobrado, que eu estava projetado e que meu corpo estava na minha casa, repousando, e minha consciência estava em outro lugar, eu fiquei tão eufórico, eu fiquei mais tão assim, não acredito, será que isso é verdade? E fiquei tão eufórico, o que aconteceu? Voltei para o corpo, na mesma hora, foi poucos segundos. E essa experiência se repetiu mais umas 2, 3 vezes, e aí no curso se falava muito sobre esse emocionalismo, sobre o quanto que nós devemos cultivar uma tranquilidade, uma calma, e essas emoções muito extremas, elas repercutem no nosso campo multidimensional e fazem com que a gente retorne ao corpo muitas vezes, né? E aí eu fui treinando e fui desenvolvendo todo aquele conjunto de exercícios, era uma carga muito grande de exercícios que o curso nos propunha, e eu também, ao longo do tempo que passei a conhecer um pouco mais do fundamento desse tipo de experiência, fui criando também as minhas próprias técnicas, os meus próprios exercícios. E aí o objetivo que eu coloquei era despertar durante a experiência do sono. Meu corpo físico repousando, né, e eu sair do meu corpo com lucidez, estando, digamos, desperto nesse ambiente, nesse plano sutil. Foi passando o treinamento e eu comecei a ter algumas experiências, cerca de 2 vezes por semana ou 3, quando a semana foi muito boa, que eu conseguia ter esse despertar durante o sonho com uma consciência cada vez mais clara, com mais discernimento e com mais equilíbrio interno também para vivenciar aquele tipo de experiência. E aí foi muito bacana. A primeira vez que eu consegui ficar mais tempo lúcido, consciente durante o sonho, eu me propus a executar certos exercícios, estando nesse plano sutil, estando de porte dos meus corpos mais sutis, uma vez que o meu corpo físico denso estava lá na minha cama. E aí eu fui fazendo uma série de exercícios. E foi muito bacana. Cada vez as experiências foram ficando mais longas, mais vívidas. E eu cheguei a ter um tipo de experiência em sonho que, para mim, não tinha absolutamente nenhuma diferença de uma experiência que nós vivemos quando estamos acordados. Eu consegui ter contato com consciências que estavam no plano astral, mas que são encarnados também, assim como eu, estavam lá, desdobradas no plano astral. E aí era um pouco mais fácil de perceber essas consciências, que elas eram, digamos, vivas, vivas, porque elas tinham um que nós chamamos de fio de prata, um cordão, né, um filamento energético que liga esses corpos sutis que a consciência está portando enquanto ela experiencia essas dimensões mais sutis ao corpo físico, né? E esse filamento, ele é feito por energias que vitalizam ambos os nossos corpos, né? Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de ter algumas comprovações para mim mesmo, de ter tido contato durante o sonho e no outro dia conversar com a pessoa, e sem que eu sugestionasse essa pessoa, ela lembrava de alguns detalhes, lembrava de alguns aspectos da experiência noturna. E essa é uma questão muito interessante também para falar. Nós sairmos do corpo, eu descobri que não é uma coisa difícil. Na realidade, segundo o que eu acredito hoje, eu acredito que todos nós saímos do corpo, todos nós projetamos. Mas em que estado de lucidez? Muitos de nós, eu percebi durante as minhas pesquisas, que ficamos dormindo sobre o próprio corpo. Então você desdobra-se, descoincide os seus corpos mais sutis, mas fica ali dormindo sobre o próprio corpo.
E uma boa parte de nós sai, levanta-se e vai andando por aí, magnetizado por paixões, por instintos. Eu encontrei muitas situações, digamos, interessantes, até engraçadas, onde as pessoas estão perambulando por aí, projetadas durante a noite, sem lucidez alguma, né? Me lembrou muito esses filmes de zumbis, né? Totalmente magnetizado pelo ódio, pela raiva, pela luxúria, por desejo, hábitos, impulsos ligados à alimentação, comida, sexo. E é interessante, muitas vezes, algumas pessoas que estão assim, com aquele magnetismo sobre outra pessoa no que tange a uma ira, uma raiva, né? Morreria de vontade, né? De dar um tapa na cara do outro, mas por convenções, por questões ali, né, do ambiente, não é possível, das relações. Mas dorme, sai do corpo e vai lá, aportando seus veículos, seus corpos mais sutis, e vai fazer aquilo que ele estava com muito desejo de fazer aqui no plano físico, né? Então nós temos muitas situações interessantes que a gente se depara. E a minha pesquisa, o meu treinamento que eu fiz lá naquela primeira fase que eu comentei com vocês, tinha um objetivo, que era comprovar para mim mesmo a existência desses planos sutis, dessas experiências espirituais que a gente tanto falava nos grupos que eu participava, e também a comprovar para mim a continuidade da consciência após a morte do corpo físico. E eu tive algumas experiências muito interessantes. Outra oportunidade, posso compartilhar algumas dessas experiências com vocês, onde eu consegui provar para mim mesmo essa existência, que a consciência de fato sobrevive após a morte do corpo físico. E à medida que eu avançava naqueles estudos, nas práticas, né, nos exercícios, a coisa foi ficando muito mais interessante e foi ficando também carregada com um sentimento de responsabilidade e de propósito. Eu já tive as comprovações que eu estava buscando e eu comecei a fazer alguns contatos com consciências ali naquele plano extrafísico, onde nós começamos a realizar alguns trabalhos. Eu fui levado, na verdade, para realizar alguns trabalhos de assistência, assistir também algumas palestras, algumas atividades de formação, de desenvolvimento. E um tempo depois me foi possível, inclusive, conduzir algumas dessas atividades nesses planos sutis. Então, para mim, quando eu comecei a estudar esse tema de viagem astral, de projeção, isso era impensável. E aí se abriu todo um universo de possibilidades, ao mesmo tempo que essas experiências alargaram a minha compreensão sobre a vida. Esse paradigma multidimensional nos chama muito para vermos que nós somos parte de um movimento muito mais amplo e ordenado, no sentido do desenvolvimento, do despertar, da ascensão individual, coletiva, planetária. Isso é muito bacana. A gente começa a compreender um pouco mais as leis da vida, as leis universais. E assim podemos nos harmonizando aos pouquinhos, cada vez mais, com essas leis universais. E uma das grandes leis é a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei do trabalho, do serviço no bem. E aí isso foi um marco muito importante na minha vida, né? Eu tive outras situações, todos vocês também, situações que marcam a nossa vida, né? Podemos considerar até situações que são como iniciações, né? Depois daquilo, a nossa consciência ela está
realmente mais aberta, mais expandida. A nossa ética, ela se expande, ela se inclui mais fatores, mais elementos, mais seres, né? Mais princípios. Portanto, para mim, esse fenômeno da viagem astral foi muito importante nesse processo do meu despertar. Então, chegou ali alguns meses que eu estava naquele ritmo, um ritmo muito intenso de exercícios, né? Durante o dia, durante a véspera do sono, durante a madrugada. E aí eu já tinha obtido as minhas respostas. E isso é uma coisa muito interessante. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. É possível que você também faça o seu caminho, os seus exercícios, os seus treinos, busque, né, estudar em algum curso, com algum professor ou professora que você tenha confiança e tenha suas próprias experiências. O bonito da projeção astral é essa experiência direta. Você, sem intermediários, poder tirar as suas conclusões a partir daquilo que você está vivendo. E passou um tempo, eu deixei esses exercícios, essa carga intensa, né, de exercícios, e uma das coisas que eu vejo hoje são alguns pilares, né? Sair do corpo é um pilar, um desafio a ser vencido, né? Sair do corpo com lucidez, com qualidade de consciência, de clareza, de discernimento, é um dos desafios. Permanecer com essa lucidez, com essa consciência, com boas energias, isso também é um outro pilar, um outro desafio que nós treinamos. E um outro pilar ainda é lembrar das experiências, rememorar. Rememorar também não é tão simples, exige para a maioria das pessoas um treino também. Existem várias técnicas para aos pouquinhos você ir lembrando cada vez mais das experiências, porque imagina só, quando você está num tipo de experiência de desdobramento, de viagem astral, você está nos planos sutis, com os seus corpos sutis, mas o seu cérebro físico está lá no seu corpo físico, descansando lá na cama, não é mesmo? E aí você não está portando o cérebro físico andando por aí no plano astral. Você está com o paracérebro, né? Você está com uma estrutura correspondente nos corpos mais sutis. Então, quando você volta e reencaixa esses corpos, há um desafio muito grande para você fazer a retenção das informações, das experiências vividas no plano espiritual para o cérebro físico. Você já teve essa experiência de quando você acorda, você está lembrando de alguns sonhos? Nossa, sonhei isso, de repente você começa a se movimentar, foi embora, se esqueceu, né? E muito rapidamente aquelas informações, se foram ou não, foram retidas, né? É porque não houve essa transferência das informações vivenciadas em estruturas mais sutis para o nosso cérebro físico, né? Então esses são, para mim, os 3 grandes desafios, 3 grandes pilares que agora, né, estou retomando esses estudos, porque eu tenho um filho, né, que fez 3 anos de idade, e aí na véspera dele nascer eu decidi dar um break, dar uma pausa, né, nessas atividades, né, do dia, da madrugada, relacionadas a esses exercícios. E aí, acordando muito, né, até recentemente ele acordava várias vezes durante a noite, agora que ele está dormindo bem melhor, né, e resolvi retomar esses estudos. Já faz 3 ou vai ser a 4ª semana agora que eu retomei esses estudos e já comecei a ter algumas experiências interessantes, né? Poucas ainda, mas estou retomando aí. Espero poder melhorar a qualidade dessas experiências. E sobre o que nós comentamos lá atrás,
Os tipos de projeção, eu falei para você que, na verdade, eu acredito que todos nós projetamos, mas a maioria fica inconsciente, dormindo sobre o próprio corpo. Boa parte se projeta de uma maneira semiconsciente, movido muito pelos instintos, pelas paixões, por aquilo que ele está muito ligado, muito condicionado, sem muita clareza, sem muito discernimento. Nós temos um tipo de projeção consciente, onde você tem um grau de lucidez, discernimento interessante, você consegue decidir, fazer elaborações, fazer ações mais planejadas, uma experiência que pode se assemelhar muito com a nossa experiência acordados aqui mesmo, de fato. E tem um tipo de experiência que eu tive a oportunidade de ter, se eu não me engano foi uma vez, no máximo duas, mas uma eu me recordo bem, que é uma experiência, eu vou chamar de experiência supraconsciente. Outras pessoas podem talvez ter colocado outros termos, outros nomes, mas eu vou chamar de supraconsciente porque foi uma experiência em especial onde o meu grau de discernimento, de lucidez estava muito além do que é o meu habitual no dia a dia. Foi uma experiência muito interessante, onde eu me projetei e depois, dentro da projeção, eu me desdobrei em veículos mais sutis e tive uma experiência muito bacana. E naquela tipo de experiência onde eu estava provavelmente, segundo os estudos que nós fazemos, projetado a partir de corpo mental e não a partir somente do corpo astral, eu conseguia ter uma percepção ampla, 360 graus, uma consciência, uma presença incrível, um processamento muito rápido. E aí, ao conversar com outra consciência também, eu pude trocar informações com ela diferente do que nós fazemos aqui, nos comunicando de modo fragmentado. Parece que a sensação que eu tive é uma coisa muito difícil de explicar para vocês, né? É como se eu comunicasse por pacotes, pacotes de informação. Então, eu mandava um conhecimento e aquela consciência mandava um conhecimento para mim e eu falava assim, ok. Era um entendimento muito amplo, assim, uma transmissão de informação como se fosse um pacote de conteúdos, assim, muito rico. Então foi uma experiência que eu tive bem rara, eu me recordo apenas essa vez, com certeza. E as demais experiências que eu fui tendo assim foram me ajudando muito no meu processo de despertar, de autoconhecimento. E aí eu te pergunto, para mim, né, primeiro eu digo, para mim foi muito importante para que eu desenvolvesse disciplina e persistência, tanto quanto necessário para eu atingir bons resultados, que eu tivesse uma motivação forte lá no início. Para mim, eu estava naquele conflito interno, eu estava desacreditando alguns caminhos, pondo em xeque alguns caminhos que eu estava seguindo. Então eu coloquei muita energia naquilo. Eu falei, nossa, a minha estrutura de crenças aqui ela está abalada, eu preciso seguir algum caminho aqui, procurar alguma saída para ter as minhas próprias experiências e começar a construir um caminho próprio. Um caminho mais alinhado com o que eu estou sentindo agora. Então eu tinha uma motivação muito forte. Aí eu quero te perguntar, né, se você tem alguma motivação, se você vê algum sentido, algum benefício para que você pudesse começar essa prática. Porque eu acho que a mera curiosidade talvez não nos dê a força necessária para você suportar esses desafios, os treinos, os estudos. E aí a gente começa empolgado, rapidinho a gente já está cansando daquilo ali. Porque eu vejo que é como a gente correr vamos supor, dar uma corrida de 5, 10 quilômetros, né? A gente precisa se preparar e ir desenvolvendo. Se a gente deixar para praticar uma vez por semana, 2 vezes por semana, provavelmente você
vai ter poucos resultados. Qual seria o benefício que você vê em estudar, em fazer essa projeção astral? A questão de alinhar a intenção, a motivação, para mim, é um dos primeiros passos, né? E eu vou dizer para você o que eu vejo aqui como algumas possibilidades. Primeiro, você ingressar, ter consciência, por uma experiência direta, do paradigma multidimensional. Você ter consciência de toda essa rede de relações mais ampla, né? Essa grande mandala da vida, interconectada. Então, conhecer essa existência dessa vida muito mais ampla em diferentes oportunidades de experiência consciencial. Em segundo lugar, conhecer mais sobre as leis da vida, sobre as leis universais, poder estudar mais, né, as próprias energias, desenvolver uma pesquisa relacionada ao seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, poder se harmonizar mais com esses princípios maiores que regem a vida. Outro princípio que eu acho fundamental, que é uma motivação que hoje está me aquecendo a retomar esses estudos, é o serviço planetário, né? Aumentar as possibilidades de você servir com amor, de você aprender e ser um instrumento de serviço. Imagina o quanto quanto tempo nós passamos dormindo na nossa vida, né? Então, se a gente vive, vamos por 90 anos, se 1/3 do dia você está dormindo, nós passamos 30 anos dormindo. Imagina se a gente pode, com qualidade, ter experiências que são edificantes para nós e para as outras pessoas também, para os outros seres. Quanto que isso não é bacana. Ter contato com consciências projetadas também nesse plano sutil, nos planos mais sutis, com consciências que já não possuem corpo físico, né? Estão, digamos, desencarnadas, visitar locais para aprimoramento, para aprendizagem, para ensino, participar de atividades de formação, de desenvolvimento, de florescimento humano e daí por diante. A lista realmente é muito grande de possíveis benefícios que nós podemos ter, né, com essa temática de projeção astral. E outra coisa também, quando a gente está treinando, estudando, nós trabalhamos muito as nossas bioenergias, aprender a perceber as nossas bioenergias, dominá-las, conhecer um pouco mais sobre esse funcionamento das nossas energias. E isso pode nos trazer um grande benefício de uma capacidade tanto de assistência fraterna, realizar assistência a outras pessoas, a necessitados, quanto também assistir a si mesmo, poder realizar processos de desassédio, de limpeza. Então é muito bacana. Hoje eu retomei esses estudos, estou conduzindo um grupo de estudo sobre esse tema que ocorre no IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde, e estamos lá retomando os estudos, as práticas, nos incentivando ali mutuamente no grupo. E é muito interessante quando a gente pode ter a oportunidade de partilhar ali as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas experiências. Eu acredito que essa experiência em grupo ela é muito benéfica. E aí, nosso áudio do primeiro podcast já está ficando longo. Eu agradeço você por ter acompanhado até aqui esse podcast. São muitas experiências, né, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, mas esperamos em breve ter mais oportunidades. E aí, o que você achou desse tema? Quem sabe, se vibrou aí no seu coração, pesquisa um pouquinho mais sobre isso e esperamos no próximo podcast daqui do programa Espiritualizando podermos falar mais sobre temas de espiritualidade, autoconhecimento, práticas integrativas e conteúdos relacionados. Se você quiser entrar em contato conosco, repito, nos acompanhe nas redes sociais, Instituto IPS, o IPS se escreve com IPIS, e escreva para nós
ipsinstituto@gmail.com. Eu sou Eduardo Isaac e esse foi o podcast Espiritualizando, sobre o tema viagem astral. Até o nosso próximo encontro.